Olá, amigos telespectadores, meu boa noite a todos e mais uma vez com a presença do deputado Gerson Berger, que comentará os assuntos de hoje. Nós estamos de volta e com a ausência do jornalista Pedro do Couto, que em função do carnaval resolveu viajar para o exterior, quem sabe até brincar o carnaval fora do Brasil. Mas os nossos assuntos de hoje serão especialmente a greve dos garis, que deixou a cidade no carnaval muito suja e a população acabou sendo a grande prejudicada. Também falaremos sobre a frustração vivida pela população brasileira no novo julgamento dos mensaleiros. E por último falaremos sobre a possibilidade de Israel aprovar uma lei que obrigará os ortodoxos, os super-ortodoxos, a se alistarem no exército. E sobre o assunto, o nosso deputado Gerson Berger fará uma reflexão e contará uma de suas tradicionais historinhas. Mas vamos iniciar o programa de hoje falando sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi lembrado ontem. A data foi oficializada pela ONU em 1975, quase 120 anos depois do massacre do dia 8 de março de 1857 em Nova York, quando 130 tecelãs foram trancadas numa fábrica, a seguir incendiada, e lá morreram carbonizadas. Isto pelo simples fato de reivindicarem os seus direitos, como salários iguais aos dos homens, redução na carga diária de trabalho de 16 para 10 horas. Esta extrema violência e desumanidade praticada contra estas mulheres despertou o grito abafado da luta de todas as mulheres por seus direitos na sociedade. Alcançamos muitas conquistas, de degrau em degrau. No entanto, ainda há muito a ser conquistado. Enquanto mulheres forem espancadas, principalmente pelos maridos e companheiros, estupradas, violentadas, não podemos dar trégua à nossa luta. Jamais silenciar. Você, amiga mulher, que está aí, massacrada e desiludida porque vive algum tipo de humilhação, reaja. Não se entregue, faça valer os seus direitos e o seu valor. Tenha a certeza que agindo assim, a vitória será certa. Lembre-se sempre daquelas 130 mulheres que morreram defendendo os nossos direitos e a mesma luta. Parabéns a todas as mulheres, todas são guerreiras. Não é isso, Gerson? Eu aplaudo as mulheres, elas merecem um parabéns. Parabéns a todas vocês que tudo fazem para um mundo melhor. Pois é, minha gente, mas como manda a tradição, acabou o carnaval, é hora de iniciar mais um ano de trabalho, resolvendo as pendências transferidas para após a folia. Claro que as nossas primeiras palavras são de parabéns a todas as escolas de samba que estavam lindas. Eu imagino a dificuldade dos jurados para escolher a melhor. Nosso aplauso muito especial à vencedora Unidos da Tijuca, que estava inegavelmente maravilhosa. Parabéns. O curioso é que todo ano, não é, Gerson? A criatividade dos carnavalescos supera todas as nossas expectativas. Não esquecendo os passistas, que muitas vezes deixam de investir seus salários em coisas necessárias até a sua sobrevivência para economizar e poder comprar a sua fantasia. Quanto amor e sacrifício! Também não poderíamos deixar de fazer uma referência especial ao carnaval de rua, que ressurgiu com força total e às vezes em função da desorganização de alguns blocos acaba por trazer transtornos, especialmente no nosso deslocamento. De qualquer maneira, merecem os nossos aplausos, pois contribuem com a alegria da cidade e fazem com que todo cidadão possa se divertir. O que não acontece com o desfile das escolas de samba. Restrito é muito poucos, eu diria, especialmente aos turistas. Mas voltando ao carnaval de rua, acho que a prefeitura não consegue criar uma estrutura adequada para diminuir os problemas. A falta de banheiros químicos ainda é uma situação muito grave.
As ruas, após a passagem dos blocos, exalam um odor de xixi insuportável. Este ano, agravado pela greve da Conlurb, a cidade ficou, sem a menor sombra de dúvida, uma imundície. Pilhas e pilhas de lixo por todos os lados, odor insuportável, sem contar com a presença e proliferação de insetos, ratos e todo tipo de vetores que transmitem doenças das mais variadas. Fomos à rua ouvir o que a nossa população pensa sobre essa sujeira e a greve da Conlurb. A reivindicação dos garis é justa, é legal e é impositiva, porque nenhum chefe de família pode conviver com um salário desses. Sou a favor do direito de greve, mas eu acho que eles não deveriam ter feito uma greve no carnaval. Eu acho que eles poderiam esperar a semana seguinte, porque isso é a imagem da cidade, são os comerciantes, tem muita gente prejudicada, todo mundo que veio, que pagou caro para vir aqui. Então eu acho que eles poderiam exercer esse direito de greve uma semana depois do carnaval e mostrariam também que são necessários. Nosso prefeito gasta tanto dinheiro com Maracanã, com obras, bota obra na perimetral, não pode ver um negócio que ele bota obra, e os garis não estão ganhando, né, o que eles mereciam. Quem trabalha mesmo, funcionário público, os Correios, o gari, médico, professor. Ninguém tira o direito dos garis, assim como qualquer categoria, fazer uma greve, reivindicar os seus direitos. Mas se eles quiseram o apoio da população, acho que a estratégia estava completamente errada. Eles deveriam ter escolhido um outro momento e aí sim, talvez a população até conseguisse entender. Nesse momento, tudo que eles conseguiram foi denegrir a imagem do Rio de Janeiro e do Brasil para o mundo inteiro com esse estado de sujeira que estão as ruas. Eu acho a greve importantíssima, eles têm todo o direito de lutar pelos direitos deles. A sujeira faz parte, é assim que eles vão fazer para pressionar. Se o sindicato não está representando bem, vale sim dividir e manter a greve, ter uma negociação mais às claras. Eu sou completamente contra o que tem acontecido com certas categorias aqui no nosso país. A falta de plano de carreiras para professores, para garis, salários muito baixos. Eu consigo relevar muito bem a sujeira, mas para que eles tenham a voz deles ouvida. Gerson, ouvimos a voz do nosso povo nas ruas e você veja, com algumas restrições, a grande maioria apoia a greve dos garis. Mas eu quero ouvir você também. Tereza, minha gente, faltou habilidade à prefeitura em negociar com o movimento antes que a classe entrasse em greve. De qualquer maneira, esses trabalhadores prestam um serviço de enorme relevância à cidade. Precisam ser valorizados e ter salários compatíveis com o serviço que prestam. O prefeito precisa tomar consciência da enorme injustiça que está praticando. Afinal, chega a ser uma vergonha tremenda para ele, no ano em que cria o programa Lixo Zero, a população ter que conviver com essa lixarada que tomou conta da cidade. O que ele precisa fazer é uma reunião tríplice com as lideranças dos garis, a prefeitura e o sindicato, pois sem a participação das lideranças dos garis, ele não vai fazer nada, considerando que existe um tremendo desgaste entre o sindicato e a classe. Essa história do prefeito de que não pode atender ao pleito salarial dos garis é estranha. É como se estivesse fechando todas as possibilidades. Ele tem que negociar, pois dinheiro é o que menos falta, pois a Conlurb teve uma variação orçamentária de 2009 para cá de 86% maior. O que mais estranho é que o prefeito cancelou 16 milhões de reais que viriam para o programa Lixo Zero e não recondicionou para a própria Conlurb, que na gestão Eduardo Paes, desde o início, tem deixado a desejar,
pois nos governos anteriores sempre prestou excelentes serviços à cidade. É uma pena que estejamos vivendo momentos tão diferentes daqueles, tudo por falta de uma boa gestão. Gerson, perfeita a sua colocação. Eu só quero acrescentar que o prefeito Eduardo Paes, além de todo o trabalho que tem a Conlurb para limpar a cidade, ainda resolveu lhe dar novas atribuições. Terceirizou os serviços, fazendo um contrato com a concessionária Porto Seguro, responsável pelas obras do Porto do Rio, e também com o IABAS, que é uma organização social responsável pela gestão na área de saúde. Com estes contratos, os garis foram desviados da limpeza urbana e passaram a servir à concessionária e à organização social. Uma ilegalidade? Não. É uma irresponsabilidade, pois se a Conlurb já vinha prestando serviços deficientes, como você muito bem colocou, como lhe dar mais atribuições, mais tarefas? Aí está o panorama da atual Conlurb, que parece ter à frente de sua presidência alguém que nada entende de lixo. Esta é a minha conclusão. Bom, Gerson, agora nós vamos passar para a política nacional, vamos para Brasília. E, como eu dizia há pouco, a retomada de decisões sempre são transferidas para depois do Carnaval. Mas não foi isto que aconteceu às vésperas da folia com os mensaleiros julgados em 2012. Como todos sabemos, por formação de quadrilha, e entre eles José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Com a nova e recente decisão do STF, os dois primeiros livraram-se do regime prisional fechado e já no terceiro trimestre estarão em liberdade. Delúbio em agosto e Dirceu em setembro. Eu acho que até antes, porque ele está lendo tanto livro, que com toda a certeza a sua pena vai ser reduzida mais ainda. A opinião pública brasileira, claro, recebeu com muita frustração, eu diria, até um certo amargor, a decisão da mais alta Corte de Justiça do nosso país. De quadrilheiros, os réus passaram apenas a coautores em crimes. E isto graças à aposentadoria dos ministros César Pelúzio e Aires Brito, que também haviam condenado os mensaleiros por formação de quadrilha. Foram substituídos pela presidente Dilma após o julgamento em 2012 pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki. E o resultado da sentença na semana passada, por 6 votos a 5, tão apertado, e o brilhantismo da convicção que víamos, por exemplo, no presidente da Corte, o ministro Joaquim Barbosa, ao declarar que se formou no STF uma maioria de circunstância baseada em argumentos pífios, também do ministro Luiz Fux, quando afirmou que a formação de quadrilha era cristalina, uma vez que os mensaleiros executaram seus crimes durante pelo menos 2 anos e só pararam quando foram descobertos. E também o que dizer da declaração do ministro Gilmar Mendes, que disse tratar-se de corromper as entranhas do Estado e um projeto de poder que afetou a paz social, pois corrompeu o papel dos partidos e dos agentes políticos. Para o ministro Celso de Mello, os réus do mensalão estiveram reunidos numa verdadeira empresa criminosa que se apoderou do governo numa sofisticada organização criminosa. O ministro Marco Aurélio afirmou também que houve quadrilha sim no mensalão e que houve, acima de tudo, entrosamento. Gerson, quando ouvimos e lemos argumentos de tão conceituados ministros, para mim, que não sou jurista, o que vem na minha análise de imediato? Justiça rigorosa somente para os mais pobres. Para os poderosos, sempre haverá argumentos de defesa que possam reduzir suas penas ou mesmo torná-los impunes. Você não acha? Tereza, comungo
de sua frustração com a segunda decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito boa análise. Entretanto, sabendo da decisão do STF, não posso deixar de comentar e dizer se devo me preocupar ou não com os privilégios que os mensaleiros vêm recebendo no complexo da Papuda, com visitas fora dos horários, amiguinhos chegando quando bem entendem. Veja, por exemplo, o governador de Brasília do PT, Agnello Queiroz, que fez visita a José Dirceu e José Genuíno para tratar de assuntos pessoais, segundo sua assessoria, dando péssimo exemplo à sociedade, até mesmo ao diretor do presídio, que não pode conceder essas regalias aos demais presos. Isso sem falar na biblioteca da Papuda, transformada em escritório de José Dirceu. Um absurdo. Pergunto, será que também não devo me preocupar com o futuro julgamento da apadrinhada do ex-presidente Lula e ex-chefe de gabinete da presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, acusada também de formação de quadrilha, corrupção e tráfico de influência? Será que não devo me preocupar com o fato do ministro Marco Aurélio determinar que o Senado pague o super salário de seus funcionários acima do teto de R$ 29.400? Diga-se de passagem, acima do salário do próprio ministro e dos senadores? Ou ainda, se não devo me preocupar com a presidente Dilma, dando um pito no técnico da seleção, Filipão, exigindo de dedo em riste que faça o Brasil ganhar a Copa, pois sua eleição depende desta vitória? A resposta do Felipão, olhando para o espaço, mãos crispadas: sai dessa, Dilma, não é comigo. Mas em continuação ao que você falou, Tereza, devo me preocupar sim e até achar piada que esses mensaleiros Dirceu, Delúbio e Genuíno, mesmo presos, estão rindo à toa e tendo motivos para festejar. Afinal, mesmo presos, eles ficaram mais ricos, 2 milhões de reais, graças às doações recebidas para pagar suas próprias multas, determinadas pela mais alta Corte de Justiça. Parece piada, mas acumularam patrimônio na cadeia e logo estarão de volta ao lar, doce lar. Acho que o que acabei de dizer vai de encontro àquilo que você, amigo espectador, gostaria de dizer. Mas diga, proteste sempre, mas claro, sem violência. Gerson, decepção e amargura, como disse há pouco, é o que de mais marcante ficou nessa última decisão do STF ao diminuir a pena de subornadores do PT que desviaram pelo menos 173 milhões de reais, dinheiro público usado para corromper partidos e parlamentares no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Esses mensaleiros tentaram golpear a democracia e profanar a República com o objetivo claro e evidente de se perpetuarem no poder, ou melhor, perpetuar o PT no poder. O primeiro julgamento em 2012 marcava finalmente um divisor de águas. Os poderosos não seriam mais blindados com impunidade. Finalmente a lei seria aplicada para todos, pobres e ricos. Infelizmente, a alegria da população brasileira durou muito pouco. Uma pena. Uma pena, Tereza. E uma vergonha. Gerson, uma vergonha mesmo. Mas nós agora vamos passar para um assunto bem diferente
e vamos para o Oriente Médio. E eu vou começar perguntando a você como vê a aprovação de uma lei em Israel, uma possível aprovação, que obriga o alistamento obrigatório dos judeus ultra-ortodoxos, que tem sido uma tradição de não irem para o exército, isto desde a fundação do Estado de Israel em 1948. A revolta desse segmento judaico é grande e no domingo passado organizaram um grande protesto em Jerusalém, tendo a adesão de centenas de milhares de ultra-ortodoxos, que incluiu crianças, homens, mulheres, promovidos sobre a forma de uma grande oração que acabou por paralisar parte de Jerusalém, bloqueando a entrada principal da cidade e até parando o trânsito. Se a lei for aprovada, o que muda em Israel, Gerson? Muda muita coisa. Afinal, 8% da população israelense é ultra-ortodoxa, o que significa que o exército israelense terá um bom aumento no alistamento militar de jovens de 18 anos. Compreensível a revolta dos ultra-ortodoxos. Apenas é a quebra daquilo que eles imaginavam ser um direito. No entanto, não menos compreensível é a decisão do governo israelense. Afinal, eles precisam de mais soldados. É uma nação pequena, com apenas 8 milhões de habitantes. Além disso, o que devem pensar os pais dos jovens não ultra-ortodoxos que veem seus filhos irem obrigatoriamente para o exército, dar muitas vezes sua própria vida na defesa do seu território e de sua tradição. Acho que os ultra-ortodoxos devem se conformar e entender que o fato de rezarem e servirem ao Senhor não os impede também de servir a sua pátria. Quero contar uma historinha que pode trazer mais entendimento sobre esta questão. Certo? Muito bom. Um senhor estava em sua casa rezando. De repente houve uma tempestade e um rio invadiu a cidade. De repente ele notou que as águas do rio estavam subindo, estavam invadindo a sua casa. Ele pegou os apetrechos da reza e subiu para o telhado e continuou rezando. Nesse momento passou um homem remando e dirigiu-se a ele: Jacó, as águas estão subindo, é perigoso. Venha, desça, vou te salvar. Não tem necessidade, respondeu o homem. Eu estou rezando e as águas vão baixar. Mas as águas foram subindo. Quando chegou na altura do seu joelho, passou uma lancha, parou e dirigiu-se a Jacó. Jacó, desça, a água está subindo, há perigo de vida, venha que eu te salvo. Não há necessidade, disse o homem. Estou rezando e tenho certeza que a água vai baixar. E o tempo passou, daqui a pouco a água chegou até o seu pescoço. Nesse momento, passou um helicóptero que jogou uma corda para ele e disse: Jacó, pega essa corda que eu vou te salvar. Não tem necessidade. Eu estou rezando e a água vai baixar. Mas a água subiu e ele morreu. Mas quando chegou ao céu, dirigiu-se ao Senhor. Senhor, como é possível? Eu estava rezando e rezo sempre pelo Senhor. Vivo rezando dentro da religião, me dedico a ela. E o Senhor permitiu que isso acontecesse e eu morresse? Eu não permiti. Eu te dei 3 soluções. Te enviei. Um homem
num barco para te salvar, uma lancha e um helicóptero. Eu cumpri a minha parte. Você não cumpriu a sua parte. Rezar, sim, devemos rezar sempre bastante, mas nunca podemos esquecer de agir toda vez que for necessário. Gerson, que bela história e que exemplificou tão bem aquilo que eu e você tentamos expressar em relação a essa questão da lei a ser aprovada em Israel e que diz respeito aos ultra-ortodoxos. O nosso programa acabou, minha gente querida. Mais uma vez, Gerson, obrigadíssima pela sua participação, por esses comentários, essa sabedoria fantástica. A você, amigo telespectador, o nosso agradecimento muito especial pela audiência. Nos encontramos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!